A Marcha da Família neste domingo foi marcada por uma série de protestos espalhados pelo país contra as medidas restritivas de circulação e fechamento do comércio impostas por governadores e prefeitos. Os registros das manifestações nas redes sociais mostram que o brasileiro já está perdendo a paciência. Não vamos negociar o nosso direito de trabalhar. Unam-se! Vamos nos unir cada vez mais, independente de segmentos. Vamos nos unir, porque o poder emana disso aqui, ó, do povo! Denominado Marcha da Família Cristã pela Liberdade, o movimento convocou seguidores para carreatas em pelo menos 73 municípios. Apenas no estado de São Paulo, 14 cidades foram incluídas na programação. Em Brasília, o ato começou na Praça dos Três Poderes. O grupo carregava bandeiras, bíblias e faixas com críticas aos ministros do STF. Começo essa com você, Fiuza. O que achou dessa mobilização de ontem? Eu acho que as mobilizações vão se multiplicar, porque a gente tem realmente mais de um ano aí do exercício de uma suposta medida sanitária. É claro que é uma situação sem precedentes, a população e também as autoridades ficaram desnorteadas, mas o momento dessa dúvida sobre esse tipo de reação, supostamente de segurança sanitária à pandemia, esse tipo de dúvida já passou. Quer dizer, então, a reação se dá por quê? Pela insistência num tipo de restrição que não é criteriosa. Nós sempre procuramos apontar aqui, né? Não temos a panaceia, só estamos observando. Estamos, inclusive, lendo os estudos que são feitos, são estudos de simples aferição, né, da resposta de determinadas localidades, nacionalidades, etc., versus, né, cotejada com o nível de trancamento, com o nível de restrição de atividades. Isso para analisar o que é esse lockdown, né, esse instrumento novo, também sem precedentes, que foi trazido a princípio como uma hipótese. Olha, é uma pandemia, o vírus se replica muito rapidamente, muito facilmente. Então, a saída é o mundo todo cair na retranca e aí surgiu o fica em casa. Bom, era um princípio, alguns acreditaram nisso como uma hipótese. Eu sempre achei grosseiro como hipótese, mas tudo bem, né? Não vamos subestimar o perigo, porque a gente já tem mais um ano de experiência decorrida e, infelizmente, uma coleção, né? uma avalanche de demonstrações de uso político cruel desse tipo de medidas, sem demonstração alguma, aí ferindo desde o toque de recolher, né, que é inconstitucional, e será analisado. Quer dizer, o que eu acho que naturalmente vai acontecer é a população reagindo, e isto vai ser examinado, né, já está sendo, aliás, o judiciário já examinou alguns casos pontuais e deu ganho, por exemplo, para abertura de escolas, para abertura de comércio, né? E a população, a sociedade vai observando a experiência das autoridades que estão procurando abrir um espaço aí. Então, tem o exemplo do Texas, que a Ana tem trazido aqui, explicado muito bem. Quer dizer, foi uma decisão da autoridade de baixar aquela restrição, que a gente pode chamar quase de uma restrição cega, né? que é o fica em casa indiscriminado, é o trancamento de todas as atividades, como se isso bloqueasse o contágio, e não bloqueia. E não bloqueia nem temporariamente, porque tem o contágio, né? O vírus já se espalhou, tem o contágio dentro dos domicílios. Então, essas experiências, como do Texas, como desde o início fomos vendo pela Suécia, né? Nós vamos vendo que o lockdown é uma aventura macabra, né? O lockdown não é política sanitária. No entanto, ele continua, a insistência nessa medida continua por razões. Aqui a gente está vendo, né? Quer dizer, a postura dos governadores brasileiros, quase a totalidade, indica o uso político disso, já está muito claro. E eles demonstram, eles trazem no discurso, né, todas as supostas referências a medidas sanitárias
vêm ali carregadas com uma vírgula em relação ao presidente da República, em relação ao governo federal, em relação ao ministro da Saúde. Eles já mostraram o gato escondido com o rabo de fora, já mostraram que estão fazendo política. E o povo já percebeu. Então, eu acho que essa convocação teve aí uma motivação também religiosa. Eu acho que cada um se organiza, né, dentro dos valores que os une, mas o fato é que a tendência é que isso se multiplique. Eu espero que com responsabilidade, sem aglomeração, porque aí absolutamente sai pela culatra, né? Se você começa a se comportar de uma maneira realmente estúpida, aí você quase que legitima o lockdown, porque aí realmente, para fazer aglomeração, os outros vão dizer que é melhor ficar todo mundo trancado. Mas a tendência é que isso venha com mais responsabilidade e que as autoridades precisem rever aí as suas diretrizes. Diga, Ana. É importante manifestação, né, dentro de todas essas medidas aí que o Fiuza colocou. É importante colocar não apenas as nossas liberdades aí no cerne dessa questão toda, liberdades muito bem protegidas pela Constituição, mas também lembrar que a própria decisão do ministro Cássio Nunes foi uma decisão em relação à liberdade religiosa ali, bem na celebração da Páscoa, né, da abertura e das celebrações religiosas de igrejas e templos. Foi uma decisão, muita gente tenta colocar essa decisão aí nos embates, porque eu acho que não existem nem discussões mais, né? Mas nos embates ideológicos e políticos de uma forma irresponsável, como se o ministro Cássio Nunes tivesse simplesmente escrito: abram as portas e seja o que Deus quiser. E não foi bem assim. A decisão dele muito embasada na segurança sanitária, apenas 25% da capacidade de templos e igrejas, a medição da temperatura das pessoas, álcool e gel, distanciamento, uso de máscaras. Então foi uma decisão até muito parecida, Vitor, com a decisão que a própria Suprema Corte deu aqui o ano passado, 25 de novembro do ano passado. Agora essa semana, só para a gente recapitular, na sexta-feira, logo que a gente saiu do programa aqui, a Suprema Corte também negou pela quinta vez, 3 vezes esse ano e 2 vezes o ano passado, o pedido do estado da Califórnia de restringir em absoluto lockdown as congregações, as reuniões religiosas, e a Suprema Corte americana disse que não, simplesmente usando a decisão de 25 de novembro do ano passado, que a diocese aí da Igreja Católica de Nova York entrou contra o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que queria restringir, colocar em absoluto lockdown todas as congregações religiosas. E desde essa decisão de 25 de novembro do ano passado, a Suprema Corte americana vem simplesmente repetindo essa jurisprudência e dizendo que não, que há liberdade religiosa, obviamente dentro dessa pandemia com algumas restrições, como o ministro Cássio Nunes colocou na decisão dele. A Suprema Corte americana também tem algumas restrições sanitárias. Disse que não, que a liberdade religiosa é sagrada, protegida pela Constituição americana, como a nossa também é protegida ali no artigo 5º, né, da nossa Constituição, no inciso 6º. Então, eu acho que é necessário a gente continuar falando, continuar pressionando as autoridades, principalmente em relação à ciência que eles tanto falam sobre o lockdown. Costumo lembrar muito nas minhas conversas, Vitor, do Dr. Kleber, que trouxemos aqui nos Pingos, o advogado do projeto Escolas Abertas, que disse que em todas as reuniões onde eles pediam para que as autoridades apresentassem os estudos científicos para fechar as escolas da maneira como elas estavam sendo fechadas, esses estudos nunca apareceram. Então é isso que a gente tem que continuar batendo. O que é certo é que as nossas liberdades são protegidas pela Constituição e podemos sim continuar as liberdades com responsabilidade e todas essas medidas sanitárias que hoje fazem parte do nosso dia a dia. 2 minutinhos, para fecharmos. É impressionante que ninguém tem exatamente a certeza de que o lockdown, esse fechamento, pode dar em alguma coisa, pode ajudar.
uma pesquisa científica diz o seguinte, que se houver um lockdown de 15 dias, aí o ciclo se completa do vírus e aí a pandemia acaba. Mas teria que ser um lockdown 100% do mundo inteiro. No mais, o ciclo se recomeça, né? E é aí que mora a grande dificuldade. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marcos Pontes, me disse o seguinte, o governo está realizando um trabalho muito importante, que é analisando como se dá a infecção pelo vírus e aí definir de como deve funcionar cada instituição. Então, essa pesquisa vai indicar, os bancos funcionarão seguros dessa forma, né? As escolas dessa forma, um restaurante assim. Eu acho muito inteligente, porque eu acho que em muitas instituições não há infecção e outras a infecção é mais propícia. Então, é preciso exatamente fazer esse tipo de estudo inteligente para evitar esse fechamento total. Essas manifestações, Vitor, mostram mesmo o desespero de todos. Está tudo fechando, né?